pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Hoje a palestra vai ser um pouquinho diferente. Normalmente a gente faz uma palestra sempre sobre algum assunto edificante, algum assunto que mexa, vamos dizer assim, com a gente. Mas como hoje é dia de lançamento da obra que o Nelson já falou, que é da casa Apometria, os Orixás, as linhas da Umbanda, eu acho bem oportuno falar sobre esse assunto, porque bem ou mal, cada um de nós já passou, vamos dizer assim, por um atendimento apométrico, pensou em um atendimento apométrico, ou talvez venha a se beneficiar mais daqui para frente de um atendimento apométrico. E existe muita mistificação sobre o que é apometria. Então, aproveitando esse lançamento, eu ousaria então pedir a paciência de vocês para fazer um rápido apanhado sobre o que é a apometria, mas principalmente para dizer que justamente o que eu vou falar está retratado no livro, que é uma grande satisfação nossa. Ele tem uma peculiaridade muito grande. Ele não é um manual para se aprender apometria, embora ele ensine muita coisa. Ele não tem a pretensão de ensinar todas as técnicas ou de fazer diferente, ensinar diferente de outros que estão já há mais tempo aí lançados, embora ele também o faça. Mas a nossa pretensão aqui, e é essa a satisfação da casa, ele faz parte de um projeto maior de deixar registrado os usos e costumes, vamos dizer assim, do nosso trabalho aqui dentro. A nossa casa é uma casa de Umbanda. Ela usa uma ferramenta que surgiu no meio espírita e acrescentou fundamentos e modo de trabalhar da Umbanda que veio enriquecer, na nossa opinião, esse trabalho. E por que eu digo tudo isso? Porque, como eu disse anteriormente, existe muita mistificação sobre o que é a apometria. E essa obra, ela, antes de mais nada, tem a tarefa de desmistificar isso aí. Não transformar numa coisa mágica, impossível, solução para todos os males, mas tampouco demonstrar a importância dela e como ela pode ser, sim, importante ferramenta para uma intervenção momentânea na vida de alguém que está precisando e que tem merecimento e que muitas vezes pode mudar a vida dessa pessoa, desde que ela faça por onde após receber esse tratamento. Algo como alguém que sofre um nascimento, um acidente, é levado a um hospital, sofre uma cirurgia, o trabalho do hospital termina algum tempo depois, mas essa cirurgia, essa intervenção pode ter significado salvar a vida dela, e aqui agora estou falando em salvar a vida da pessoa metaforicamente, mas muitas vezes é o caso. A obra, ela começa então dando um roteiro de como é feito o trabalho aqui na casa, explica rapidamente o que é apometria. O que é apometria, né? Apometria é apenas uma ferramenta que começa como uma ferramenta de diagnóstico. Ela pode ser usada e é usada também como uma ferramenta de intervenção, vamos dizer assim, de atuação nos corpos espirituais da pessoa, e também é utilizada, em determinados casos, como uma ferramenta de tratamento, no sentido de iniciar o tratamento do consulente. A apometria nada mais é do que ela surge, na verdade, vamos dizer assim, de uma lei primeira maior, que é a lei do desdobramento espiritual. O Dr. Lacerda, que foi o descobridor e incentivador e que codificou, vamos dizer assim, codificar é um termo meio forte, né, mas lançou as bases da apometria aqui no Rio Grande do Sul, e ele pertencia a uma casa espírita, né, ele descobriu que, usando-se o poder do pensamento, da vontade e com algum conhecimento de magnetismo, é possível, com comandos específicos, lançar pulsos magnéticos sobre alguém e provocar o desdobramento dessa pessoa, ou a separação momentânea, parcial, do corpo astral perispiritual e também do corpo etérico dessa pessoa para fins de diagnóstico e de tratamento. Então tudo gira em torno disso aí. É uma técnica. Falando assim, é apenas uma técnica. O que enriquece a técnica? O uso que a gente faz dela. O amor que se tem, o espírito de caridade no atendimento e todo o arcabouço teórico e prático que vai surgindo a partir dessa simples
dessa primeira lei universal, então, vamos dizer assim, da apometria. E por que eu digo desmistificar? Porque nós vivemos tempos difíceis, tempos estranhos, onde na internet se vê muita coisa, e quando a gente não tem algum conhecimento, a gente pode embarcar em muita canoa furada. Não estou querendo dizer aqui que as outras maneiras de fazer apometria que se encontra por aí estejam erradas, equivocadas, não é isso. Mas frequentemente a gente vê que alguém faz um jeito, outro faz de um jeito diametralmente oposto, e isso pode lançar dúvida na pessoa. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos abrindo o nosso coração e nessa obra contando a nossa experiência. E dentro dessa experiência, que já tem em torno de 10 anos aqui, que vai sendo paulatinamente aperfeiçoada, muitas pessoas já se beneficiaram, já puderam ver na prática que a coisa funciona, e ao mesmo tempo, quem se beneficiou e quem ainda não se beneficiou, ou quem apenas tem a curiosidade, pode entender um pouco melhor por que isso não é nenhuma ferramenta miraculosa, como muitos às vezes tentam pintar. Os procedimentos são simples, mas seguros. E, fundamentalmente, esta casa se preocupa, então, a não dar um passo maior que as suas pernas, a não ir além das suas sandálias, a cumprir rigorosamente um preceito que mais ou menos seria o seguinte: a espiritualidade faz o serviço e nós somos agentes dela. Esse trabalho, antes de mais nada, ele é um trabalho de comunhão de interesses, de aprendizado nosso com a espiritualidade. Um trabalho onde estamos aprendendo a trabalhar mais estreitamente com eles, e que diz a espiritualidade, tanto na literatura espírita como umbandista, que é um embrião para um futuro trabalho onde, mais adiante, até na medicina, médicos estarão operando, trabalhando mais estreitamente, muitas vezes no meio de uma mesa de operação, sendo ou não espírita, conscientemente estarão recebendo ajuda, informações, dicas da espiritualidade, estreitando esse trabalho. Como isso aqui é uma casa de Umbanda, esta é uma casa de Umbanda, a gente trouxe essa técnica do espiritismo, que começou lá, mas é uma técnica universal, e estamos enxertando num trabalho de Umbanda, introduzindo o trabalho de Umbanda dentro dela. Mas o bacana nisso aqui, eu falei em mistificação e coisa, é que, por exemplo, a pessoa vem e alguém diz para ela na rua assim: poxa, tu tem que fazer uma apometria, ela está passando por problemas, sente dores de cabeças constantes, suspeita que alguém possa ter feito um trabalho para ela. Ela vem aqui e pede um atendimento, aqui em outro local. O que é feito nessa hora? Na verdade, se faz através desse desdobramento, é uma maneira apenas de facilitar o diagnóstico no primeiro momento. Se eu disse antes que a espiritualidade atua em conjunto, quando se faz esse desdobramento, que é parcial, a pessoa não perde a consciência. A espiritualidade pode, analisando especificamente o corpo, pelo espírito da pessoa, que está desacoplado naquele momento, sem a interferência do corpo físico, fazer um diagnóstico mais preciso das dificuldades dela, da origem do problema dela, que pode ser espiritual ou não, e transmitir isso para os médiuns que estão naquele dia trabalhando. Por que eu disse que pode ser ou não espiritual? Porque até para isso a apometria serve. Ela serve muitas vezes para mostrar que a pessoa não tem nada espiritualmente falando. Ela muitas vezes tem os problemas da vida diária, tem as suas dificuldades em lidar com isso. Muitas vezes ela se acovarda perante a vida, e quando eu digo acovardar não é no sentido pejorativo, mas é no sentido de fraquejar mesmo, de perder o ânimo, a força. E nessas situações, muitas vezes apenas o que ela precisa é de uma conversa fraterna, de um atendimento psicoterápico, coisas que a medicina da Terra pode fazer e faz muito bem. Na verdade, a apometria, ela, embora lide estreitamente com situações médicas, vamos dizer assim, do ponto de vista assim, que a origem de determinados males ou de distúrbios psicológicos pode estar no campo espiritual, e também em alguns casos físicos, em que a origem disso pode estar no campo espiritual, ela não vem concorrer com a medicina, não vem anular a medicina, ela trabalha
conjuntamente com a medicina. E não é nem assim como coadjuvante ou como principal, não. Os dois têm tarefas específicas, cada um à sua maneira contribui para melhorar a pessoa. Assim como quando estamos doentes, determinado tipo de doença, temos que tomar 2 ou 3 remédios simultaneamente e um não interfere no outro. O antibiótico para matar os germes, o anti-inflamatório para desinflamar, o remédio para tirar dor. Da mesma forma, a apometria não interfere, o tratamento começa com a medicina terrena, quando é o caso, apenas a ajuda. Como é essa ajuda? Essa ajuda, na maioria das vezes dos casos, é simplesmente para alertar as pessoas de um comportamento equivocado, de uma vida que em determinado momento apontou para um lado que não é muito sadio, ou até, como nos casos de obsessão ou de trabalhos feitos por outras pessoas, detectar isso aí. E se a pessoa tem merecimento e está sendo prejudicada no seu livre-arbítrio, porque outra pessoa está prejudicando ela, fez um trabalho para amarrar ou desamarrar casais, para tirar alguém da vida de outro, para prejudicar no trabalho. Então, isso pode ser detectado e um início de tratamento ser feito. Mas o fundamental aqui é que não existe mágica. Ninguém vai salvar a vida de ninguém, seja qual for a intervenção, haja ou não haja um trabalho magístico contra a pessoa, haja ou não haja problemas que vêm do passado, estão reverberando no presente agora e muitas vezes são fruto resultam em medos inconscientes, a pessoa tem fobias, não sabe de onde vem, isso muitas vezes tem raízes em encarnações anteriores. Mas detectar isso aí, quando a pessoa tem merecimento, e somente nesses casos que a espiritualidade aponta o problema e aponta o caminho, é apenas o começo de uma nova trajetória. Na verdade, tudo isso se dirige para tentar mostrar para a pessoa, assim como nessas palestras, assim como em todas as consultas numa gira de Umbanda, de que ela tem que se reformar internamente e que o sucesso dessa empreitada vai depender fundamentalmente dela. O resto é ajuda, mas não é o principal. Ela pode ser muito importante em um determinado momento, mas ela não faz o serviço sozinha. E quando as pessoas vêm e se submetem ou querem submeter a um atendimento de apometria, surge também uma dúvida, porque muitas vezes são várias pessoas que vêm no mesmo dia e a gente não consegue atender todo mundo. Na verdade, em relação ao número de pessoas que vêm, poucas são atendidas presencialmente. E aí se diz que os demais serão atendidas durante o sono, durante o desdobramento natural do sono físico. O que é bacana nesse livro também? Também tem um capítulo que mostra exatamente, dá os princípios do que é um desdobramento em linguagem fácil, em linguagem acessível, mas não menos profunda, do que é um desdobramento natural do sono físico, do que é um desdobramento induzido através da técnica apométrica, e de como, na verdade, o tratamento pode ser exatamente o mesmo e ter o mesmo efeito. A única diferença é que, num caso, ele é feito aqui, muitas vezes para benefício nosso, que estamos aprendendo, e no outro ele é feito durante o sono, muitas vezes com o concurso de médiuns, desdobrados também durante o sono, ou com os falangeiros, com a equipe de trabalho do plano astral. A gente tem uma tendência a não acreditar muito nisso, porque o que a gente vê sempre tem mais força, em princípio, Mas nós já tivemos vários relatos de pessoas que receberam o atendimento dessa forma, funcionou, e tiveram a grandeza de nos mandar uma resposta, um e-mail, por iniciativa própria, porque a gente nunca pede esse retorno, mostrando, inclusive muitas vezes lembrando do que aconteceu e de como isso veio ao encontro das necessidades que ela estava tendo e de como isso ajudou a iniciar a resolução dos seus problemas. Tá? Então, quando a coisa é muito frequente, não é mais coincidência, porque é uma verdade. Então a obra também tem esse mérito, na minha opinião, de deixar essas coisas bem claras e de mostrar que ninguém deve se sentir postergado, não postergado, mas deixado de lado, como se o seu problema não fosse tão importante, porque foi remetido a um atendimento à distância durante o sono. Quando é para funcionar, funciona. E quando é que é para funcionar? Quando a pessoa está pronta para fazer a sua parte e quando ela tem o merecimento e aquilo que ela está pedindo não está interferindo no livre-arbítrio de ninguém. Porque aqui nessa obra também
a gente tenta mostrar e deixar registrado o quão é importante aquilo que a gente busca para nós seja realmente para nós e não implique alterar a vida de alguém ou mudar a vida de alguém porque isso vai nos fazer bem, vamos nos sentir melhor, um filho rebelde, alguma coisa assim. Não se faz atendimento, tratamento para pessoas que não pediram ou que não estão prontas para isso. É sempre dirigida para aquele que vem pedir naquele momento e apenas nos limites do problema individual de cada um. E nesse trabalho, então, muitas vezes se dá o início de um processo que pode continuar, por exemplo, no tratamento das terças-feiras, que é de magnetismo. O tratamento das terças, que envolve eteriatria, envolve um cuidado e uma atenção maior com o corpo etérico das pessoas, onde muitas vezes surge a doença antes dela se manifestar no corpo físico. Ele é um atendimento muito bonito. Eu até particularmente acho que é o mais bonito da casa, porque ele lida justamente com a doença, com aqueles males específicos que nós temos no dia a dia, que muitas vezes estamos derrubando, e paulatinamente quantas e quantas pessoas têm sido ajudadas através da intervenção da espiritualidade, quando há merecimento das pessoas que vêm buscar esse tratamento. No caso da apometria, esse tratamento muitas vezes se inicia através de um magnetismo, um equilíbrio momentâneo dos chakras da pessoa. A pessoa está muitas vezes deprimida, tinha realmente obsessores no campo dela, esses obsessores foram retirados, foram atendidos, e a pessoa então tem um respiro, vamos dizer assim, ela pode respirar por alguns instantes, reunir forças e começar a sua trajetória rumo à sua cura, ou no caso, muitas vezes há uma mudança de atitude na sua vida que vai implicar uma melhora. E aí se começa no atendimento apométrico e se continua nas giras, nas consultas, naquele ciclo virtuoso de cada sexta-feira, vir aqui, receber o passe, cumprir o ritual do fogo. E isso é feito também, começa muitas vezes nesse atendimento. O livro vai descrevendo tudo isso que eu acho bacana. Ele, na verdade, ele não é uma coisa imediata. É a nossa pretensão, vamos dizer assim, no bom sentido, de deixar registrado para o futuro. Daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, todos vão saber, se quiserem, como é que era o trabalho no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, até comparando com o trabalho que vai ser feito depois, como ele evoluiu ou não. E principalmente fica registrada a experiência, a desmistificação, o modo simples como as coisas são feitas, mas nem por isso menos efetivas. Nós já estamos um pouco até cansados de ouvir, né? Tem muito mago por aí, tem muito espírito ascensionado. Não quero dizer porque as palavras, eu estou usando só exemplos que me vêm à mente, assim, mas todo mundo de alguma forma canaliza Buda, Jesus, conversa com os anjos. E aqui essas coisas não acontecem, sabe? Então, quer dizer, ou o nosso axé, o axé da casa é meio fraco, ou talvez o pessoal esteja indo um pouquinho além e não seja bem assim. Então a gente com isso aqui está deixando registrado como um trabalho simples, bem feito e também com profundidade, sem mistificações, sem plantar falsas ilusões, pode levar a resultados permanentes e duradouros na vida de todos nós. Desde que cada um compre a ideia e faça a sua parte também. E nesses conteúdos, então, nós vamos explicando ali, coisas que a gente fala em várias palestras, finalmente fica num lugarzinho registrado para material de consulta, né? Os tipos de obsessão, como é que a gente muitas vezes se auto-obsidia e nem sempre tem um espírito envolvido aí, e como nós podemos fazer essa diferenciação ou, através do tratamento, alguém fazer e nos dar pelo menos um caminho seguro. Sim, no teu caso existe um obsessor. Sim, no teu caso não havia. Sim, no teu caso é puro animismo. Sim, no teu caso pode ter uma mediunidade que está clamando porque o médium trabalhe, a eduque e com ela exerça a caridade e ele se reprime. E com isso vem uma série de problemas psicológicos e às vezes até atrai sofredores em função disso, mas a solução nesse caso às vezes é muito mais simples. Basta ele estudar, ele trabalhar, educar a sua mediunidade. São apenas exemplos para mostrar como nem tudo, né, são coisas assim do outro mundo, do outro planeta, e
e que exijam soluções miraculosas. Eu vou encerrando por aqui, porque a ideia, na verdade, era só dar uma luz sobre isso, né? Mas eu encerro dizendo que falei que era apometria numa casa de Umbanda. Aí entra justamente o que a gente está agregando e está contando aqui na experiência. Como é que cada linha, como é que cada falange, como é que cada orixá entra no trabalho da casa? Ali está descrito a diferença, por exemplo, de um trabalho com caboclas das águas, o que elas fazem, o trabalho delas no emocional da pessoa, o trabalho de recolhimento de sofredores, muitas vezes capitaneados por preto velhos, da linha de Omulu, o trabalho de cura, geralmente associado a Oxóssi, como é que atuam as falanges de Ogum, de Xangô, atuando principalmente para restabelecer o equilíbrio, o merecimento, o livre-arbítrio de cada um, que muitas vezes é afetado indevidamente por terceiros. E aí se consegue ver que a apometria, seja no lado espírita, seja numa casa de Umbanda, ela é extremamente rica e cada um à sua maneira pode atuar de uma maneira a contribuir dentro desse espírito caritativo com a ajuda, com a evolução de cada um de nós, se assim o quisermos. Então, muito obrigado. Era isso. Agora eu convido a todos, então,